Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam dispostos, energizados para o dia de hoje, para mais um dia de trabalho, eu sei. Mas é o seguinte, eu vim aqui com vocês falar um pouco a respeito do projeto que está tendo do notebook para o professor. Eu sei que muita gente está em dúvida quanto a como é que funciona esse projeto, como é que vai se desenvolver e até mesmo as configurações de computador que você deve comprar. Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa, se o tempo der, se der tudo certinho, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. E eu vou começar falando com vocês, né, primeiramente, sobre o projeto em si, que esse projeto do notebook, muita gente pode pensar, nossa, a prefeitura está dando notebook para cada professor. Esses professores estão muito mal acostumados. Não, gente, não leve por esse lado. Não pense desse jeito. Pelo contrário, você tem que pensar que esse material ele é uma ferramenta de trabalho. E é mesmo, é uma ferramenta de trabalho. Eu tenho certeza que você, professor, utiliza o seu próprio computador para desenvolver suas atividades. Isso não é, de certo modo, correto, uma vez que se você necessita dessa ferramenta para desenvolver sua aula, então essa ferramenta deve ser dada para você pela empresa que te contratou, que no nosso caso é a Secretaria de Educação, né? Então uma bonificação, não é nada disso. A prefeitura está te dando a ferramenta que você necessita para continuar suas atividades. É como um trabalhador da construção civil que necessita receber da empresa pá, picareta, colher de pedreiro, prumo, para poder fazer suas atividades. É como um construtor que precisa receber EPIs para trabalhar. Então, esse notebook, ele não é um presente, gente. É uma ferramenta de trabalho. Tanto que vocês vão ser vinculados a essa ferramenta e tem que prestar contas quanto a isso. Vocês viram lá, né, que tem um prazo, um tempo limite, que você tem que ficar vinculado ao aparelho, você não pode se desfazer do aparelho, não pode vender, você não pode jogar fora, porque se você fizer isso, você tem que prestar contas ou com o recurso ou com outro equipamento compatível, né? Vocês devem ter percebido que uma das cláusulas é que se você sair do quadro dentro de um certo período, você tem que devolver o equipamento ou você tem que pagar por esse equipamento, tá? Então essa é a primeira coisa. Não é um brinde, não é um brinde, não é um presente. É uma ferramenta de trabalho que a empresa que te contratou está te fornecendo para você poder desenvolver suas atividades. Tanto é que daqui a um tempo vamos implementar em Parapebas o ensino híbrido, que não é nada disso que a gente está desenvolvendo agora. O que a gente está fazendo agora não é ensino híbrido, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo é ensino remoto. A gente está fornecendo material de maneira não presencial para os alunos. O ensino híbrido, a gente vai ver isso melhor mais para frente, ele mescla o trabalho presencial e o trabalho não presencial em sala de aula, tá? O não presencial em sala de aula. Mas o ensino híbrido é uma vertente totalmente diferente. Existem muitas ideias por trás. Depois a gente conversa melhor sobre isso daí. Tá, então vamos voltar agora para o projeto. Agora que a gente já sabe que não é um presente, é um equipamento de trabalho, é bom que a gente conheça um pouco desse equipamento. Que coisas a gente deve observar quando a gente vai comprar esse equipamento? Porque toda ferramenta que você compra tem características que você observa e você sabe o que escolher, o que esperar daquela ferramenta. E esse computador não é diferente, gente. Esse computador também é desse jeito. Então vocês vão ver, né, aqui no material que a gente está desenvolvendo aqui, como é que a gente vai utilizar essa ferramenta e as coisas que a compõem. Bom, primeiramente vamos falar aqui sobre o computador, do que ele é feito. Ele é feito de processador, memória RAM, memória ROM, placa de vídeo, fonte, placa-mãe, né? E alguns outros utensílios aqui embaixo que a gente vai falar daqui a pouco. O que, que é tudo isso? Placa-mãe é o equipamento do computador que vai fazer a ligação de todas essas partes aqui. Fazendo uma analogia, seria o nosso corpo, o tronco, né? Onde você liga os braços, liga a cabeça, liga as pernas, tudinho lá. O computador é dividido em duas partes principais, em software e hardware. Então é o corpo e a alma do computador, né? O hardware seria o corpo e o software seria a alma. Ou, se você preferir, o hardware é aquilo que você dá vontade de chutar, de quebrar. E o software é aquilo que você dá vontade de xingar quando está travando. Você usa o celular, usa o computador, travou.
que foi? Software. O computador não quer ligar, o que foi? Hardware. Tá? Então o que você chuta é o hardware, o que você xinga é o software. Tá, beleza. Mas a gente tem que conhecer algum desses componentes. Bom, eu vou começar aqui pelo maiorzão deles aí, que é a placa-mãe. Então eu vou mostrar para vocês dois tipos de placa-mãe. Ó, essa aqui é uma placa-mãe para computador, para desktop, né? Ela é pequenininha, tem umas que são imensas, tá? Então, esse aqui é um formato, eu posso estar falando besteira, se eu tiver vocês me corrijam. Formato mini ATX, tá? Bem pequenininha mesmo. Tem umas que são monstruosas. E é nela que a gente vai ligar os componentes. Então, tudo isso aqui, toda essa estrutura que você está vendo aqui, nada mais é do que uma estrutura para você fazer a ligação entre os componentes que eu estou falando lá. Você tem transistores, você tem capacitores e por aí vai. Tem algumas coisas que já vêm fixas aqui, né? Como, por exemplo, os dispositivos de saída aqui, de saída de vídeo, saída de áudio, entrada também de informações, mas isso é pouco relevante. Tá? Então, isso aqui é a placa-mãe. No notebook, a placa-mãe é um pouco diferente. Eu tenho aqui que esse aqui me serviu muito bem por muitos anos, mas infelizmente no primeiro semestre desse ano ele resolveu pifar, ele parou de funcionar, né? Eu não consegui restabelecer ele. É esse aqui. E onde é que está a placa-mãe? É essa partezinha verde aqui, ó, desse mesmo jeito. Muito similar àquele outro lá, várias entradas e saídas de componentes. E aqui as entradas e saídas USBs que a gente tem nesse sujeito. Então, isso aqui é a placa-mãe. Por aqui por baixo, a gente tem um complemento dela que se liga aqui com alguns outros periféricos, mas isso é de menos. Tá? Então, isso aqui, basicamente, essa parte toda aqui é que é a placa-mãe do notebook, né? Isso aqui eu vou falar melhor depois. E aí, o que que é o processador? O processador é o que realmente vai pensar no computador. É ele que vai fazer a análise de dados, ele que vai fazer os processos para você. Isso aqui é um processador de desktop, galera. Esse aqui é um processador de desktop, eu acho que vocês podem ver aí. Tem a partezinha de trás. Esse é um processador Intel Pentium. Eu lembro que quando eu comecei a me entender de computadores, isso há décadas atrás, o Intel Pentium era um monstro da situação. Hoje em dia ele já foi superado, como a gente vai ver em outro momento. Mas se você dizer que você tinha um processador, um computador com Intel Pentium, nossa. E se fosse Pentium 4, então? Caramba! Nossa, era um sonho. Ah, eu quero ter um computador com Intel Pentium 4. Aí depois veio o Dual Core, Core 2 Duo e por aí vai, mas tudo Pentium, tudo Pentium. Hoje já tem outra linha que é melhor que o Pentium atualmente, né? Então esse é o processador do computador. Isso aqui, essa parte metálica aqui fora é só uma casca protetora, tá? Então o processador está mesmo na parte interna dessa casca, tem essa parte protetora aqui. No notebook a gente vê ele com mais facilidade, né? Bem aqui, esse aqui é o nosso processador do notebook, né? Esse sujeitinho aqui. Esse processador ele veio fixado, aí vem uma certa solda. Eu não sei retirar, técnicos de informática sabem melhor do que eu. E aí esse vem sem capinha, né? Porque ele fica interno, então a proteção é maior dele aqui, tá? Então tem o processador. O processador ele precisa trabalhar e para ele trabalhar ele precisa acessar os programas, acessar os dados do seu computador. E esses dados ficam salvos na memória ROM do seu computador. A memória ROM é a memória definitiva do seu computador, onde você guarda as informações todinhas lá. A gente costuma chamar essa memória ROM de HD. Isso aqui, pessoal, é um HD. Isso é um HD. Esse tijolão aqui é um HD. Aqui dentro tem um disco, esse disco roda, desse disco ficam salvas as informações, como num CD, sabe? Só que muito melhor. E aí ficam gravadas as suas informações. Então aqui dentro tem uma leitora desse disco, tem um gravador a laser aqui dentro que faz todo esse processo. Só que vocês devem imaginar que esse bichão aqui não encaixa aqui dentro, né? Não tem cabimento. Ele é um tijolão que é muito maior que esse sujeito aqui. Nem cabe, né? Não cabe. E isso, então, quer dizer que já tivemos uma evolução nesses HDs, nesses hard disks. Olha isso aqui. Isso aqui também é um HD.
Só que esse HD aqui é muito menor que aquele outro. Não tem comparação, né? Esse aqui era desse computador aqui. E esse aqui tem uma capacidade de armazenamento, inclusive, muito maior do que aquele dali, né? Então, diminuiu muito, mudou muito aqui a capacidade. Apesar disso, gente, da memória ROM ser onde a gente guarda as informações, ou tem outra memória que é talvez assim, para desempenho seja até mais importante nesse momento quando se fala de HD, tá? Que é a memória RAM. A memória RAM. O que que é a memória RAM? A memória RAM, ela é o espaço onde o seu processador vai trabalhar. Vamos pensar, um operário, um trabalhador, precisa fazer uma atividade em uma certa sala, precisa organizar essa sala, mover os móveis de um lugar para o outro. Quando ele tem muito espaço para trabalhar, ele trabalha com folga, ele consegue circular com facilidade entre as informações, pegar o material com mais facilidade. Mas quando ele tem pouco espaço, ele não consegue se mexer, não sai do lugar. Então a memória RAM é o espaço onde o processador vai trabalhar. Se ela for muito baixa, o processador não vai ter muito espaço para trabalhar. Não adianta você botar um processador muito bom com pouca memória, porque ele pode ser excelente, mas se ele não tiver uma memória boa, ele não vai ter espaço para trabalhar. E ó, isso aqui é a memória RAM. Vou mostrar para vocês. A memória RAM é outra placa, né? Essa aqui é a memória RAM. Você pode ver que tem vários chips aqui, né? Fixados nela, vários chips. Na verdade, as memórias são os chips é que são as memórias, tá? São vários e vários e vários e vários aqui, e eles vão se somando para formar a configuração que você quer. Isso aqui, gente, também é memória, é uma placa de memória também, que era desse notebook aqui, né? Olha a diferença dessa, né? Ele encaixa bem aqui, certinho bem aqui, ó. Aqui, não sei, acho que dá para vocês verem. Então, olha a diferença dessa placa de memória para essa placa de memória aqui. Tá? Então, você tem os chips de memória todos fixados aqui. E, inclusive, essa memória tem mais capacidade que essa aqui. Né? Essa aqui, se eu não me engano, era de 2 GB, essa aqui era de 4 gigabytes. O pessoal de português aí vai dizer que é a parte pelo todo, que a metonímia pode, tá? Eu vou levar na de vocês porque eu não vou ficar me batendo com isso aqui. Então, a parte pelo todo, giga ou gigabyte, tá bom. Então, a memória RAM é onde vai trabalhar o processador. O processador vai trabalhar aqui. Como assim? Quando você abre um programa aqui na memória ROM, ele vai ficar aberto, mas as informações dele vão circular por aqui. Ele vai ficar aberto aqui. Para que o processador tenha mais facilidade de acessar as informações. Porque essa memória RAM ela é muito mais rápida porque trabalha com chips. Não trabalha com o disco como aquele outro. Então, o HD ele é muito lento. A memória RAM ela é muito mais veloz, muito mais veloz. E o processador dentro dele tem mais memória RAM também, que a gente até chama de memória cache. Então, o processador primeiro pega as informações que ele precisa lá na memória ROM e coloca dentro da memória cache. E usa. Quando a memória cache está muito cheia, ele pega e bota parte dessa memória que ele está usando, essas informações, dentro da memória RAM. E usa. Se a memória RAM estiver muito cheia, ele vai lá para a memória ROM, pega um pedaço da memória ROM e transforma em memória RAM e usa também. Tá? Tem alguns processadores que são capazes de fazer isso. Mas para os processos que a gente faz hoje em dia, para um processador precisar levar a memória RAM lá para a memória ROM, precisa ser muito processo para fazer isso. O meu celular, por exemplo, já tem feito isso ultimamente. A memória RAM dele não tem suportado mais, ele não tem mais dado conta. Eu abro um aplicativo, aí eu uso esse aplicativo, eu abro outro. Quando eu tento voltar para o primeiro para transitar rápido, eu clico, ele vai reabrir o aplicativo para mostrar tudo de novo. E às vezes o processo que eu já tinha feito se perdeu completamente, né? Então a memória RAM do meu celular, que também é um computador, né? Já está sendo pouca para os processos que ele desenvolve. Tá, beleza. Depois vem a placa de vídeo. Muitos processadores vêm com a placa de vídeo, que na verdade não é uma placa, é um chip gráfico. Assim como o chip de processador tem o chip de vídeo. Junto, né? Tem empresas que botam o chip de processamento e o chip de vídeo junto.
tudo aqui dentro, embaixo dessa capinha aqui. No meu notebook é desse jeito. Dá para reparar, né, que não sei se dá para ver bem, mas tem duas partes aí, uma aqui e uma aqui. É como se fossem as duas partes do chip de vídeo, né? Um vai trabalhar para fazer os processos e o outro vai trabalhar para formar a imagem. Porque, acreditem ou não, formar imagem não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil nem barata para os processadores assim. Então, por que a gente chama a placa de vídeo? Porque tem empresas que não colocam a placa junto, não colocam o chip junto. E aí fazem uma outra placa, essa aqui é uma placa de vídeo, que nessa placa aqui todinha eles colocam um chip, né? Esse chip está embaixo aqui desse dissipador. Eu não abri para mostrar para vocês. Quem sabe na próxima eu tiro e mostro o chip embaixo desse dissipador. Aqui é só o dissipador de calor, gente. É só o radiador. Só o radiador desse sujeito aqui. Só para esfriar o chip. Tá? Então, nessa placa de vídeo, ela processa os vídeos. Você pluga isso aqui na placa-mãe, ela que vai processar o vídeo. E isso se o seu processador não vier com vídeo junto. E aí você se pergunta, poxa, qual que é melhor? Uma placa que vai processar sozinho o vídeo ou um chip que vai processar tanto as informações quanto o vídeo? Depende do uso que você vai dar, né? Depende só do uso que você vai dar. Qual que é o melhor? Depende do uso que você vai dar. Se você quer muito desempenho de vídeo, você vai precisar de uma placa dessa separada para jogos, para renderizar vídeos, para fazer animações e tal, placa de vídeo. Mas se você não vai fazer tudo isso, vai fazer uma coisa menor, ou vai fazer isso uma vez ou outra só, chip gráfico embutido, né? Integrado. Tá legal. Coloca aqui embaixo. E por último a fonte. A fonte de energia seria isso aqui. No notebook é esse aqui, que vocês estão vendo já está super remendado, do meu Asus. Super remendado. E no computador é diferente. No computador ele parece um polvo cheio de tentáculos que dá um medo de botar a mão e pegar um choque tremendo, né? Tá, legal. Então, basicamente, são esses os componentes que você tem para o seu computador. Esses daqui de baixo, placa de rede, placa de captura, leitor de CD, DVD e porta USB, eles são dispensáveis. Eles acabam não sendo tão necessários para o funcionamento do computador em si. Placa de rede, por exemplo, é a placa, é o chip ou a parte que vai ser utilizada para ele se conectar com as redes, tanto Wi-Fi quanto Bluetooth, por aí vai. Nesse notebook aqui, essa placa de rede se encontra nesse local aqui. Ó. Isso aqui é a placa de rede. Que inclusive, essa aqui tá até boa, não sei o que eu vou fazer com ela não. Vamos ver. Na placa-mãe, esse trabalho ele é feito por essa entrada aqui. Você tem a entrada de cabo de internet, né? E é por fio, mas pode se plugar numa dessas portas aqui, uma placa de rede, que ela vai fazer esse processamento sozinho, que nem no notebook, né? E você vai poder trabalhar com isso sem cabo. Pode trabalhar no computador desktop sem cabo. A placa de captura são placas específicas para capturar áudio ou para capturar vídeo, depende da função que você tem, do que você trabalha. Leitor de DVD, CD, aí você vai dizer, nossa, mas isso é velho, é coisa de velho, isso aí nem se usa mais. Nem tanto, gente. Esse aqui tem um leitor de CD aqui, né? Ela até desemparafusar, outro dia eu desemparafusei para ver se eu usava em outro lugar. No computador, inclusive, eu precisei montar um computador e aí eles mandaram os drives do computador para fazer a instalação das peças em CD. Como que eu vou ler CD? Eu não tinha leitura de CD. Eu disse, meu Deus, como é que não manda isso por pendrive? Tão barato mandar isso num pendrive. Manda um pendrive de 2 GB para a pessoa. Não custa, não custa. Bota isso nos custos. Não, manda em CD. Em CD. Tô começando a ficar sem voz, tá muito seco o tempo, gente. Tive que correr atrás de uma leitura de CD para poder colocar o CD dentro e instalar os drives. E as portas USB, que vem evoluindo com o passar do tempo. Antes só transmitiam informações, dados, agora apenas arquivos, né? Agora transmite até vídeo, né? Tem algumas portas USB que você pode transformar numa saída de vídeo.
e plugar um outro monitor no seu computador através dessa porta USB para evoluir, tá? Legal. Então, vamos entender agora o que a gente tem que observar quando a gente for comprar o nosso computador. Eu não vou falar diretamente do processador ainda, eu vou falar da memória RAM primeiramente, tá? Memória RAM. Eu andei fazendo pesquisas de mercado e eu vi que na faixa de preço que a gente vai, na faixa de preço do projeto que a gente vai receber, você tem duas opções principais de memória RAM. Quantidade, né? Tamanho que eu quero dizer. 4 gigas e 8 gigas. Então, você vai encontrar muitos notebooks. E vocês sabem que tem que ser notebook material. Que vai vir com 4 gigas e outros com 8 gigas. Esse é o material que você vai encontrar, 4 e 8. Então, o espaço que você vai ter que escolher é entre 4 e 8. Você vai procurar, gente, esse tipo de computador. Por quê? Porque esses que eu encontrei, eles vêm como esse aqui. Ele vem com uma pasta de memória já instalada no computador, já embutida. Esses aqui são chips de memória que estão instalados, tá? E a outra parte é móvel. Então, quando você encontra um notebook que tenha, atualmente, nessa categoria que a gente está trabalhando, 8 gigas de memória, normalmente ele vem com 4 instaladas diretamente na placa e mais 4 móveis como essa daqui. Então ficam 8. Tanto que depois você pode trocar, se você quiser, pode trocar esse daqui por uma quantidade de memória maior, se você achar necessário, né? Ele leva um técnico, o técnico faz isso por você. Então, 4 ou 8 gigas. Menos que isso, de jeito nenhum. Menos que 4, não. Agora, assim, as memórias também evoluem. O primeiro computador que eu tive tinha memória de padrão DDR2. O que é DDR2? É a tecnologia na época desenvolvida e utilizada para essa memória. O computador seguinte que eu tive tinha memória DDR3. O terceiro computador que eu tive também memória DDR3. E eu mesmo comprando computadores eu tive dois até agora, que foi esse aqui, que durou cerca de 5, 6 anos, e um outro também que durou cerca de 5, 6 anos também. Os dois já tinham memória DDR3, que é a tecnologia. Você vai encontrar agora, na faixa de preço que a gente vai procurar, na época agora que a gente está procurando, DDR4. E já se fala no DDR5. Mas isso não vem ao caso. Quando você for olhar, fique de olho. A memória tem que ser tamanho dela, 4 gigabytes no mínimo. Se der para comprar 8, melhor. Tá caindo aqui a luminária, gente. Se der para comprar 8, melhor. De que tipo? De que configuração? De que tecnologia? DDR4. Tá? Tem que ser de preferência DDR4, que é o atual. E a maioria dos vendedores já está oferecendo DDR4, então isso nem vai ser uma preocupação tão grande assim para nós. Agora, o outro aqui é a memória ROM, é o outro que eu tenho que falar com vocês. Memória ROM. O que você vai olhar quanto à memória ROM? Tamanho dela, né? Tamanho da memória ROM que você vai olhar. Não, não é o tamanho, gente. Não é o tamanho. Vocês já viram que daqui a gente já evoluiu para cá. E quando eu digo tamanho, eu quero dizer a quantidade de armazenamento que ela permite. Não, não é a quantidade que você vai importar. Essa aqui é a que vem atualmente, esse formato. Você já não encontra mais esse formato aqui grandão. Nem para computadores é muito comum, né? Mas é esse formato aqui que vocês vão encontrar dos notebooks. Só que já não é mais esse. Há uns 10 anos atrás, veio um colega me falar sobre memória flash. Ele me falou disso há 10 anos atrás. Só agora que eu vi usar memória flash. Que é a memória que é utilizada nos pendrives e tudo mais. Essa memória flash também está sendo utilizada agora para memória ROM, como essa daqui. Eu não tenho ele, está no computador, não posso tirar agora para mostrar para vocês. Mas ele é idêntico a esse aqui, só que o corpo dele é todo de plástico, porque o que ele tem dentro é um chip. Então não é de aço que nem esse aqui, é plástico. É plástico. Ah, quebra mais fácil? Não, porque ele é uma memória flash, ele trabalha com chips de memória. Assim como essas memórias RAM aqui, aquele é parecido, ele trabalha também com chips de memória. E ela é muito, muito, muito mais veloz do que o HD, muito mais veloz, né? Então, quando você for procurar, e aí já tem outra coisa.
Esse SSD, essa outra memória flash é chamada de SSD. Só que esse SSD também já evoluiu, só para vocês terem uma ideia. Eu fiquei sabendo dele uns 10 anos atrás e de lá para cá já evoluiu de novo. Tem SSDs que são parecidos com esse aqui, que são chamados de SSD SATA. E tem SSD que é parecido com isso aqui, que é chamado de SSD NVMe. 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 Esse NVMe ele é muito mais rápido que esse SSD SATA, que é parecido com esse aqui. Quando você for procurar o seu notebook, não vai pelo tamanho. Procure um notebook que tenha SSD. Os que eu encontrei no mercado já são SSD NVMe, que são esses daqui, NVMe. Então, ele já vem com esse SSD aqui, né? Parecido com esse daqui. Ele não vem com parecido com esse daqui. Não vem. Então já é uma evolução e tanto. Já na faixa que a gente vai procurar já vai ser uma evolução e tanto. Mas em contrapartida, o tamanho do armazenamento, quanto alguns vendedores vão vender com 1 TB de espaço para informação no HD, né? O SSD NVMe vai vir apenas com 256 GB. Bem menos, bem menos. E se para você o tamanho da memória importa, olha aí, se o tamanho da memória importa, não se preocupe. Não se preocupe, porque sempre tem maneira de você contornar a situação. Como? Você pode colocar no seu notebook um outro SSD. Um outro SSD que seja SATA, que tenha um tamanho maior, né? Ou então um HD, né, que tenha um tamanho maior, ou até mesmo um cartão de memória. Tem computadores que você aplica diretamente o cartão de memória e esse cartão de memória funciona como memória ROM. Então, o ideal é SSD. SSD NVMe, que vem com 256, a maioria dos que estão no mercado agora. Ah, quer dizer que não existe maior? Existe, só que está muito mais caro, muito mais caro. Tá? Então 256 é o que você vai encontrar na faixa de preço que a gente vai procurar. Então, memória de 4 GB do tipo DDR4, no mínimo 4, se der 8 melhor ainda, e memória ROM tem que ser um SSD de preferência, NVMe. Se não tiver NVMe, tiver um SSD SATA, pode ser também, serve também do mesmo jeito, tá? O NVMe, o computador se torna uma bala. Você clicou, você disse, eu vou ligar o computador, ele liga sozinho. Já tá ligado. É clicar e usar. Não tem aquele negócio de ficar demorando, não. Clicou e usou. Ele liga em 10 segundos. Você quer fazer uma anotação rápida, ele clicou, rápido você abriu, já está ligando os processos. Então ele agiliza o processador em encontrar as informações dentro dele, né? Então é muito rápido o processador ir lá e buscar as informações dentro da memória, muito, muito, muito ágil mesmo, tá? Então são esses dois aí. Eu não vou falar de processadores agora, porque para processadores é outra novela, é muito mais longo e esse vídeo já está bem longo. Então, vou deixar para um próximo vídeo falar de processadores, de placa de vídeo, processador, placa de vídeo, e, se possível, mostrar algumas opções do que eu já encontrei no mercado atualmente, tá? Legal, galera? Então, se você gostou do vídeo, gostou das explicações aqui sobre o computador de modo geral, bem básico, né? Dê um like aí, por favor, se inscreva no canal, que assim que puder eu lanço mais vídeos a respeito do assunto. E divulgue, por favor, mande para os seus colegas aí, para eles terem uma ideia de como é que a gente vai fazer essa escolha. A gente se vê na próxima, então. Tchau!